Hoje vamos fazer a aula 2, revisão aula 2. Então tá assim, uma fábrica produz 4 modelos de carros. Para cada modelo, o cliente deve escolher entre 7 cores diferentes, 5 tipos de estofamento e vidros brancos ou verdes. Além disso, o cliente pode adquirir, opcionalmente, um limpador de vidro traseiro ou não. De quantas maneiras distintas, essa fábrica pode montar os carros para atender todas as possíveis escolhas dos seus clientes. Então, a gente vai pensar tudo de dados que tem um problema. Então, ele possui 4 modelos de carros. Para cada modelo, ele deve escolher entre 7 cores. Tá? 7 cores. Dessas 7 cores, são 5 tipos de estofamento. Vidros brancos ou verdes. Então, tem mais 2 de vidros brancos ou verdes. E, além disso, pode escolher como vidro traseiro ou não, mais 2. Então, eu tenho 4 do número de modelos de carros, mais 7 cores, vezes 5 de estofamento, vezes 2 de vidros, vezes 2 de limpador traseiro ou não. Então, é só fazer a multiplicação, né? Aquela aula de princípio fundamental da contagem. Então, é só fazer 4 vezes 7, vezes 5, vezes 2, vezes 2. Vai dar 560 maneiras diferentes. Esse foi o exercício 1 da aula 2. Vamos para o exercício 2. Todos têm a mesma característica, tá? Tá assim o exercício 2. Na emissão de um cartão de crédito, o cliente registra uma senha composta de 4 algarismos, escolhidos de 1 a 9. De quantos modos pode escolher uma senha em que o último algarismo seja par? Tem uma senha com 4 dígitos. Então, você tem 1 dígito, 2, 3, 4. O último algarismo seja par, vou relembrar aqui. Quais são os números pares? Eu tenho os números terminados em 0, em 2, 4, 6, 8. Eu tenho 5 possibilidades. Não é isso? Não sei qual é o algarismo, de 1 a 9. Ah, não, é de 1 a 9, perdão. Se é de 1 a 9, então é de 2, 4, 6 e 8. O 0 não está incluso. Para ele ser par, então eu tenho 4 opções para que ele seja par. Eu tenho algarismo de 1 a 9, tenho 9 números para colocar aqui no início, 9 números aqui e 9 números aqui. Só para finalizar por um par, eu tenho 2, 4, 6 e 8. Porque ele falou que o intervalo é de 1 a 9. Então, eu tenho 9 vezes 9 vezes 9 vezes 4. Vai dar um total de 2.916 possibilidades de senha. Exercício 3. Quantos números de 4 algarismos conseguimos formar com os algarismos 1, 3, 4, 5 e 7? Então, a gente vai olhar aqui. Ele fala quantos números de 4 algarismos. Ele não fala distintos, tá? Se ele falasse distintos, mudaria completamente o nosso enunciado. Porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 possibilidades e que pode haver repetição de número. Então, eu tenho 5 vezes 5 vezes 5. Eu tenho, então, 625 possibilidades. Tá? E falou assim, e professor, se fosse com 4 algarismos diferentes? Aí não poderia haver repetição. Daí seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Se fosse diferente, eu não poderia repetir o mesmo número. Aí teria 5 algarismos no começo, aí teria 4, porque eu já usei 1, depois 3, porque eu já usei 2, e assim sucessivamente. Mas como a questão pergunta 4 algarismos, conseguimos formar com esses. Então, são 5, 5, 5. Questão 4. Quantas anagramas possui a palavra ordem? Então, você vai olhar quantas letras eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. 3, 4, 5. São letras que eu não posso repetir. Então, eu vou colocar 5 letras aqui no início. Usei uma, vai me sobrar 4 letras. Usei uma, 3. Usei uma, 2. Usei uma. Ou seja, eu tenho 5, 4, 3, 2, 1 vezes... vai dar 120 possibilidades. É mais ou menos, a questão 4 é como se fosse a questão 3
se ela perguntasse algarismos distintos. Agora lá, exercício 5. Considere o lançamento de um dado não viciado e responda. Qual a probabilidade de sair um número maior que 4? Primeiro tem que pensar o seguinte, qual é o meu espaço amostral? Se é um dado, eu tenho 6 possibilidades. Então, a probabilidade do evento A é aqui embaixo é o número de possibilidades. Eu tenho 6 possibilidades. Sair número maior que 4, eu tenho 2 possibilidades, o 5 e o 6. Então, são 2 algarismos de 6 possibilidades. Simplificando por 2, vai dar 1/3. B. Qual a probabilidade de sair uma face 5 ou um número par? Então, probabilidade do evento B. Do evento B, eu continuo tendo 6 possibilidades, porém, eu tenho sair face 5 ou número par. Eu tenho 2 relações. Então, eu tenho que verificar se são mutuamente dependentes ou não. Então, o que eu vou fazer? Sair face 5 é uma possibilidade. Ou o número par, eu tenho o número par 2, 4 e 6. Então, eu tenho ao total 4 possibilidades. Uma do número 5, da face 5, e mais 3 de número pares. Então, são 4 possibilidades. Saiu o número 2, saiu o número 4, saiu o número 6 e a face 5. São 4 ocorrências e 6 possibilidades. Simplificando, vai ficar 2/3. Questão 6. Em uma caixa, há bolinhas numeradas de 1 a 10. Qual a probabilidade de ser sorteada uma bolinha de número menor que 7 ou número ímpar? Então, você tem número menor que 7, evento A, número ímpar, evento B. Deixa eu pegar o espacinho aqui em cima. Então, vamos lá. Eu tenho total, são 10 bolinhas, 10 possibilidades. Dessas 10, sorteadas, probabilidade de ser uma bolinha, número menor que 7. Quais são os menores de 7? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 possibilidades de números menores que 7. Aí, qual o segundo evento? O segundo evento vai sair número ímpar. Então, a probabilidade do evento B é ser número ímpar. Eu tenho 5 ímpar de 10. Agora, eu vou verificar o que eles têm em comum. Tá? Menor de número 7 e números ímpares. Então, é aquela formulinha que está lá na apostila, que é assim. O P de A união com B. Que é somar os dois eventos e tirar o que eles têm em comum. Então, eu tenho que fazer o P de A mais o P de B e tirar o que eles têm em comum, que é o P de A intersecção com B. Então, vamos pensar um pouquinho. Eventos que eu tenho menor que 7, 6 de 10, mais números ímpares, 5 de 10. E vou subtrair todos os números ímpares menores que 7, que é o 1, 3 e 5. São 3 números ímpares menores que 7, que eu não posso contar 2 vezes. Então, evento A, menores que 7. Evento B, números ímpares. Como eu tenho números ímpares menores que 7, que é o 3, o 5, 1, 3 e o 5, eu desconsidero esses 3. Então, ficou 6 mais 5, 3 sobre 10, tá? Falha aqui, 3 sobre 10. Então, 6 mais 5 dá 11, menos 3 vai dar 8 décimos. Que simplificados vai ficar 4 quintos. 4 quintos finaliza a questão, então. E vamos aí para a próxima aula 3.